Há dias em que a solidão é mais do que a ausência de pessoas. É uma ausência interna, é um silêncio que machuca, que grita por dentro, que não encontra eco. Você olha ao redor e não vê ninguém. Olha para cima e o céu parece fechado. Tenta orar, mas as palavras não saem. Ou se saem, parecem não chegar a lugar nenhum. É como se Deus tivesse ido embora e deixado apenas o vazio. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, cercado de responsabilidades, mas sentindo-se invisível. Rodeado de... mas com um buraco por dentro que ninguém preenche. Você acorda, vive, cumpre o que tem que cumprir, mas sente que está enfrentando tudo sozinho. Que ninguém entende, que ninguém realmente vê, que até Deus de alguma forma ficou em silêncio. É aqui que muitos se quebram, porque fomos ensinados a buscar Deus na resposta imediata, no milagre, na emoção. Mas e quando tudo está quieto? E quando a oração parece um monólogo? E quando o coração diz, será que Ele ainda está aqui? Esse é o tipo de dor que não se explica com versículos soltos. Não se resolve com frases prontas. É um silêncio que exige presença, não de palavras, mas de alguém que realmente fique. E é justamente nesse silêncio profundo que o Salmo 27 surge como uma resposta inesperada. Davi, o guerreiro, o rei, o salmista, também passou por isso. Também se sentiu sozinho, rejeitado, exposto, esquecido. Mas ele escreveu algo que muda tudo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Essa não é uma frase teológica, é um grito íntimo, uma certeza que nasce no meio do abandono, uma fé que sobrevive ao silêncio. Você pode até não sentir agora, pode não ouvir, não entender, não ver, mas a verdade é, Deus ainda está aqui, no meio do seu quarto, no meio desse vazio, no meio desse silêncio que te assusta. E Ele não está parado, Ele está acolhendo, de um jeito que só quem se permite quebrar pode experimentar. É fácil olhar para Davi e enxergar apenas o rei, o guerreiro, o homem, segundo o coração de Deus. Mas antes da coroa havia solidão. Antes da vitória sobre Golias havia anonimato. E mesmo depois de escolhido, Davi viveu como um fugitivo, escondido em cavernas, rejeitado, traído pelos que estavam ao seu redor. Ele soube o que era sentir-se só. Quando Davi escreve o Salmo 27, ele não está num trono confortável. Ele está clamando em meio à escuridão. Está cercado por inimigos, está lidando com medo real. E ainda assim ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Como alguém consegue declarar isso em meio ao caos? Porque ele conhecia um Deus que não abandona. Ele sabia que, mesmo quando os relacionamentos humanos falham, quando até os mais íntimos se afastam, Deus permanece. Imagine o que significava dizer, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso não é um exagero poético. É a expressão de uma alma que já experimentou a dor do abandono e que mesmo assim encontrou um amor que não falha. Quantos de nós crescemos com feridas abertas por não termos sido vistos, por termos sido deixados de lado, ignorados, diminuídos? Às vezes, a solidão nem vem da ausência literal de alguém, mas da ausência emocional. Gente perto, mas que nunca esteve verdadeiramente com você. Davi viveu isso. Ele não foi sequer lembrado pelo pai quando Samuel apareceu para ungir um dos filhos. 1 Samuel 16. Foi necessário o profeta perguntar, acabaram-se os moços? Para que ele fosse chamado. Você entende? Até a família esqueceu, mas Deus lembrou. Deus não esquece os esquecidos. Ele não ignora os que foram ignorados. Ele vai ao encontro dos que o mundo não chama pelo nome. E mesmo que o mundo diga, não é ele, Deus responde, é exatamente esse. Se você está se sentindo esquecido, saiba, você está em boa companhia.
Davi também passou por isso, e foi justamente no abandono que ele foi abraçado. Foi no fundo da caverna que ele ouviu a voz de Deus com mais clareza. E se isso está acontecendo com você, agora, talvez o que pareça ausência seja, na verdade, um chamado. Um convite para descobrir que a fidelidade de Deus não depende da presença de ninguém além dele. A solidão tem um jeito cruel de mentir para a gente. Ela diz que ninguém se importa, que ninguém está vendo, que ninguém vai notar se você sumir. E o pior, ela faz parecer que até Deus ficou em silêncio, que ele também parou de responder, de agir, de cuidar. Mas isso não é verdade. Você pode até estar só, mas não está esquecido. O Salmo 27:10 é um dos versículos mais poderosos sobre abandono que existem na Bíblia. Não porque ele minimiza a dor, mas porque reconhece o que ela é e ainda assim afirma uma verdade maior. Davi diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. O abandono mais profundo que alguém poderia sofrer, vindo daqueles que deveriam ser o símbolo do cuidado. E mesmo assim, ele continua: o Senhor me acolherá. Essa frase só pode ser dita por quem experimentou o fundo do poço da solidão, por quem viu todos irem embora, por quem sentiu a ausência de quem mais amava. É a declaração de alguém que perdeu o chão, mas encontrou abrigo em Deus. E talvez hoje você esteja precisando lembrar disso. Talvez você tenha olhado em volta e se perguntado: onde estão todos? Onde está Deus? Talvez você esteja tentando se manter firme enquanto carrega um peso que ninguém vê. Mas existe uma promessa, uma presença, uma mão estendida no invisível que te sustenta mesmo agora. Você pode não perceber, mas Deus não te deixou. Ele está cuidando das suas emoções, da sua fé, do seu coração partido. E o acolhimento de Deus é diferente de tudo. Ele não chega exigindo explicações. Ele não te interrompe com julgamentos. Ele simplesmente fica. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele abraça com uma paz que não se explica. Ele restaura sem pressa. Lembra de Hagar em Gênesis 16? Fugindo, sozinha no deserto, rejeitada por todos. Mas Deus foi ao encontro dela. E depois daquele momento, ela deu um nome a Deus. Tu és o Deus em que me vê. Esse mesmo Deus te vê hoje, no seu desânimo, no seu silêncio, no seu esforço para continuar. Você pode estar só, mas não está esquecido. Você pode estar se sentindo invisível, mas está sendo visto pelo único que realmente importa. E isso muda tudo. Há um tipo de silêncio que machuca, mas há outro que cura. A dor da solidão, quando entregue a Deus, se transforma num espaço sagrado. Um lugar onde as vozes externas se calam, onde as distrações desaparecem e onde finalmente começamos a escutar, mas não como antes. Quando tudo está lotado, de gente, de compromissos, de preocupações, Deus fala, mas é difícil ouvir. A alma está barulhenta demais. Mas no vazio, algo muda. No silêncio que a solidão traz, a alma perde as muletas. E é aí que Deus fala de um jeito diferente. Foi assim com Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, ele foge para o deserto, exausto, com medo, pedindo para morrer. Ele se esconde em uma caverna, sozinho, isolado, cansado de tudo. E Deus vai até ele. Mas não se manifesta no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte. Deus fala com Elias num sussurro suave. 1 Reis 19:12. Por quê? Porque no meio da solidão, o coração fica mais sensível. Porque no fundo, Deus não grita para quem está perto. Ele sussurra. Você pode estar em um tempo assim, onde tudo foi silenciado à força, onde as vozes que te distraíam sumiram, onde o que restou foi o eco dos seus próprios pensamentos. E parece que Deus também se calou. Mas e se Ele estiver sussurrando? E você só precisa mudar a forma de escutar.
A dor da solidão te leva para lugares internos que você evitava visitar. E lá dentro, no fundo do que você sente, Deus está te esperando, não para te cobrar, não para te apressar, mas para te ensinar a ouvir o que só se ouve no silêncio. Eu estou aqui. Eu te vejo. Você é importante para mim mesmo quando ninguém está vendo. Não desperdice esse momento. Não tente anestesiar a dor. Leve-a para o altar. Apresente o silêncio como oração. E fique ali. Fique mesmo sem ouvir nada, porque uma hora, quando menos esperar, o sussurro de Deus vai quebrar o silêncio e você vai descobrir que, enquanto tudo parecia vazio, você estava sendo preparado para escutar o céu. A dor de ser deixado não é apenas ausência, é ferida. Quando alguém vai embora, seja por escolha, por afastamento ou por falha, algo dentro de nós se rompe. E por mais que tentemos parecer fortes, a verdade é que o abandono deixa marcas invisíveis que doem por muito tempo. Mas existe algo que só quem passou por isso descobre. É justamente nesse lugar de ausência que Deus se faz ainda mais presente. Jesus soube o que era ser deixado. No Getsêmani, horas antes da cruz, ele convidou os amigos mais íntimos para vigiar com ele. Mas eles dormiram. Na cruz, ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele conheceu o abandono humano, sentiu o silêncio do céu e ainda assim entregou seu espírito ao Pai, porque sabia, mesmo quando todos se foram, Deus ainda estava ali. Quando as pessoas vão embora, você descobre quem realmente fica. E Deus, ele não apenas fica, ele se aproxima, não com palavras rápidas ou promessas vazias, mas com presença, com paz no meio da confusão, com consolo que não precisa de explicação. Às vezes, Deus permite que algumas pessoas saiam para que você perceba quem nunca saiu. Às vezes, Ele permite que você seja deixado por quem amava, para que você seja encontrado por quem nunca deixou de te amar. Veja José, vendido pelos irmãos, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Mas no fundo da prisão, ele foi levantado por Deus. Veja Paulo, abandonado por muitos, preso, solitário. Mas ele escreve: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. 2 Timóteo 4,17. Você pode ter sido deixado, mas não foi abandonado. Pode ter sido esquecido por gente, mas foi lembrado por Deus. E às vezes, o que parecia perda é só Deus limpando o cenário, removendo o que não era aliança para mostrar o que é eternidade. Então, respira. Por quê? Quanto mais pessoas saem, mais Deus se revela. E é aí, no silêncio da despedida, que você escuta o som mais fiel de todos. O som da presença de um Deus que nunca vai embora. Por mais longa que a noite pareça, ela ainda tem hora para acabar. Por mais fundo que seja o buraco da solidão, ele ainda tem limites. O problema é que, quando estamos lá dentro, o tempo parece parar. A alma acredita que vai doer para sempre, que vai ser assim, vazia, esquecida, sem voz, por toda a vida. Mas isso é uma mentira da dor. A verdade é que a solidão é temporária. O amor de Deus, não. Você pode estar atravessando um deserto agora, e os desertos são silenciosos mesmo, são secos, são longos, parecem infinitos, mas nenhum deserto é eterno. E se Deus te levou até aí, não foi para te deixar, foi para te encontrar, porque existem encontros que só acontecem no meio do nada. Existem renascimentos que só surgem depois que tudo que era certo desmorona. O Salmo 27 inteiro é uma oração que começa com medo, mas termina com confiança. Davi passa por angústia, por perseguição, por abandono, mas no fim ele escreve algo poderoso. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. 14. Ou seja, vai passar. E quando passar, você será outro, mais forte,
mais sensível, mais íntimo de Deus, não porque fugiu da dor, mas porque encontrou Deus dentro dela. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não se retira quando você não consegue orar. Ele não se ofende quando você só consegue chorar. Ele não vira o rosto quando você está sem fé. Pelo contrário, é nessa hora que ele se curva ainda mais perto. Lembre-se, quem ama de verdade não precisa ser anunciado. Ele só aparece, ele só fica, ele só cuida. E Deus, ele é o próprio amor. Amor que sustenta, que cobre, que abraça, que espera. Essa solidão que você está sentindo hoje não define o que Deus pensa de você. Ela não é o fim, é o meio, é só uma fase. Mas o amor dele é a base. É o que te levantará quando a poeira baixar. É o que ficará depois que tudo e todos tiverem ido. Porque o amor de Deus não tem data de validade. Ele é o único que realmente nunca te deixou, nem por um segundo. Senhor, hoje eu me aproximo de Ti com o coração cansado. Cansado de tentar ser forte, de fingir que está tudo bem, de caminhar com esse vazio dentro do peito. Tem dias em que a solidão parece um quarto escuro, e eu só queria sentir o Teu abraço. Tu sabes, Pai, quantas vezes tentei esconder o que sinto. Sorrir quando queria, chorar, falar quando só queria me calar, mas eu não consigo mais fingir. Hoje eu só quero te pedir, fica comigo. Não estou pedindo respostas, nem promessas rápidas. Estou te pedindo presença, porque eu sei, mesmo quando tudo parece ausente, o teu amor continua aqui. Senhor, se há em mim alguma ferida aberta por rejeição, toca com tua mão. Se há alguma lembrança que ainda dói, cura com teu tempo. Se há algum canto do meu ser onde ainda acredito que sou esquecido, entra com tua luz. Mesmo que todos me abandonem, mesmo que minha voz se perca no silêncio, tua palavra diz que o Senhor me acolhe, e é nisso que eu confio. Eu não sou invisível aos teus olhos, eu não sou um peso para ti, eu sou teu, e sei que estou nas tuas mãos. Acolhe esse coração solitário, Deus. Enche esse espaço vazio com a tua presença. Ensina-me a confiar, mesmo quando não vejo. A descansar, mesmo quando não sinto. A crer, mesmo quando estou em pedaços. Porque a minha esperança não está nas pessoas. Está em ti, Senhor. E mesmo sozinho, eu sei que nunca estive só. Amém. Talvez agora, olhando para trás, você comece a perceber que naquele momento em que tudo parecia escuro, quando ninguém atendeu suas mensagens, quando o telefone não tocou, quando o quarto ficou frio e o coração pesado, Deus estava lá. Você pode não ter escutado uma voz audível, não ter sentido um arrepio, uma resposta imediata, uma saída visível, mas havia algo acontecendo no invisível. O amor de Deus estava te abraçando em silêncio. A solidão te ensinou a ouvir a voz mais importante de todas. E agora, talvez ainda entre lágrimas, você consiga dizer como Davi: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque Deus não apenas te vê, Ele te acolhe, Ele te guarda, Ele te escolheu. Você nunca esteve invisível para o céu. Nunca passou despercebido pelas mãos do Pai. Nunca chorou sozinho, porque cada lágrima sua foi anotada, guardada, acolhida. Aqueles dias em que você pensou em desistir foram justamente os dias em que Deus mais te sustentou. Por isso, não acredite mais na mentira de que está só. Você tem um Pai, um refúgio, um abrigo, e Ele permanece, mesmo quando todos se vão. Mesmo quando tudo se cala, você nunca esteve realmente sozinho e nunca estará. Se essa palavra alcançou seu coração hoje, escreva nos comentários uma frase que represente essa certeza. Algo como: Deus me acolhe mesmo quando estou só. Ou, mesmo em silêncio, o Senhor me abraça.
Compartilhe este vídeo com alguém que está se sentindo invisível. Você pode ser o abraço de Deus na vida de alguém agora. E se quiser continuar recebendo mensagens como essa, se inscreva no canal. Aqui, até a dor tem lugar, porque aqui Deus continua sendo o Deus que acolhe os solitários. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando tudo parecia parado, Deus estava agindo. Mesmo quando ninguém respondeu, Ele estava presente. Mesmo quando tudo dentro de você se calou, o amor dele gritou, em silêncio, mas com força. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários uma frase que expresse sua confiança em Deus. Algo que resuma o que Ele é para você, mesmo nos dias mais vazios. E se conhecer alguém que está vivendo o peso da solidão, envie este vídeo. Que esta mensagem leve consolo onde antes havia silêncio, porque há um Deus que acolhe os esquecidos e Ele ainda está de braços abertos para você.